Graça e paz, amados irmãos. Estão felizes e digam glória a Deus. Diz para o seu irmão que está ao seu lado: fiel é aquele que te prometeu e ele vai cumprir. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Vamos ler em Gênesis, a palavra de hoje, texto. Em Gênesis capítulo 27, versículo 1 ao 4, 6, 7, do 11 ao 13. Versículo 1 ao 4, 6, 7, 11 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, como Isaque envelheceu e os seus olhos se escureceram de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho. Seu filho o quê? E disse-lhe: meu filho. E ele lhe disse: eis-me aqui. E ele disse: eis que já agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça. E faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-mo para que eu coma e para que minha alma te abençoe antes que eu morra. Agora vamos pular para o 6. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: eis que tenho ouvido o teu pai, que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: traze-me caça e faze-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor antes da minha morte. Agora o 11. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: eis que Esaú, meu irmão, é varão cabeludo e eu varão liso. Porventura me apalpará o meu pai e serei aos seus olhos enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. E disse-lhe sua mãe: meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece a minha voz e vai e traz-me. Pode sentar, irmãos. E de fato, o que a Rebeca falou aconteceu com ela. Consequências para a Rebeca. Jacó precisou fugir, tá? E nunca mais viu a sua mãe. Ou seja, a sua mãe nunca mais viu o seu filho, o filho predileto que ela tinha. Por que eu falei isso? Agora eu vou contextualizar para você entender a história de Jacó e de Esaú. Havia dois meninos, dois jovens, que nasceram através de Rebeca, filhos de Isaque, o filho da promessa, o filho de Abraão. Havia uma promessa de Deus sobre Abraão e, como consequência, a sua posteridade gozaria dessa bênção de Deus. E aqui a gente pode ver que existia uma disputa, existia uma luta entre os seus irmãos. Era uma casa dividida. Não era uma casa harmoniosa. Mas ambos tinham objetivos. Um tinha um objetivo legítimo e o outro tinha um objetivo secular, terreno. E dentro desses objetivos que cada um tinha, existia a bênção, que todo mundo quer bênção. Quem que não quer bênção aqui? Quantos querem bênção? Levante a mão. Quantos querem ser abençoados? Quantos querem ser prósperos? Quantos querem ser felizes na vida? Quantos querem prosperar? Todos nós. Não é verdade? E não era diferente com Isaque
com Jacó e com Esaú. Amém? Até aqui? Só que para a gente entender mais essa disputa, a gente precisa falar qual é o objetivo dessa disputa. A primogenitura. Diz para o seu irmão, a primogenitura. Então, antes de a gente entrar nesse ponto, a gente precisa entender o significado e o propósito da primogenitura. Porque tem um significado e tem um propósito. Qual era o significado? Herança do primogênito. Naquela época, até hoje, né? Mas naquela época era muito forte isso. O primogênito ser patriarca da família, depois que o pai morre. Então, a bênção da primogenitura é exatamente essa. Eu vou falar os dois aspectos da bênção da primogenitura. Primeira, a liderança na adoração a Deus e chefia da família. Ou seja, você vai ser cabeça da sua família. Tem 10 irmãos, mas tem o mais velho. O mais velho, ele comanda todos os outros 9. Por causa da bênção da primogenitura. Então, ele é como representante da sua família. Ele representa, ele é como se fosse o representante, como sendo o pai na ausência do seu pai. Entenderam mais ou menos o que eu quis dizer? Amém. A segunda, o segundo propósito da primogenitura é uma dupla porção da herança paterna. Aquele que vai chefiar a família, ele recebe dobrado a herança que todos têm direito. Amém? Então todos têm direito à herança, certo? Sim. Só que o primogênito, ele tem dobrado. É dobrado. Aí eu te pergunto, o que fez um jovem querer tanto a bênção da primogenitura? Porque, para quem não sabe, Jacó, ele foi o segundo filho de Isaac. Mas segundo filho por segundos. Porque ao mesmo tempo que Esaú estava saindo, ele estava segurando na perninha de Esaú. Calma aí. Estava tendo uma briga ali. Quem ia sair primeiro? E ele, não, quero sair. Então a gente já começa a entender quem era Jacó. Um homem guerreiro e lutador. Desde o ventre da sua mãe, ele já tinha uma característica de guerreiro. Uma característica de lutador. E ele coladinho com seu irmão, sai um, sai o outro. Como assim? Segurando, é por isso que o nome dele é Jacó, aquele que agarra, né? Não é enganador não, tá? O nome de Jacó não é enganador, aprendi com o meu pastor. Não é enganador, é aquele que agarra. Glória a Deus. Aí eu volto à pergunta. O que fez aquele jovem querer tanto essa primogenitura? Será que foi o status de liderar? Que é um status, correto? Eu vou liderar a minha família, eu vou ser o cabeça da minha família. Vou mandar e desmandar. É um status. Tem suas responsabilidades? Sim. Mas liderar exige ali, tem seus benefícios. Tem as suas exigências? Sim, mas tem os seus benefícios. Será que seria isso? Ou será que é o status de ter o poder aquisitivo maior do que os seus irmãos? Tudo isso são características que o homem carnal busca. Status de liderar, status de querer ser além ou mais do que alguém, status de ter money, dinheiro. Porque no mundo o dinheiro é poder. Mas no céu não é. Poder é ser servo. Jesus falou, aquele que quer ser maior, seja o menor.
aquele que quer ser maior, seja o menor. A matemática de Deus é totalmente diferente do ser humano. Aí eu te pergunto, será que foi isso que Jacó estava querendo tanto aquela primogenitura? Porque mais à frente eu vou falar. Porque assim, todos aqui conhecem a história de Jacó? Ou a maioria, né? Ele guerreou, ele lutou. Ele brigou por algo que ele entendeu que era importante. E de fato era importante. Agora vai a resposta, tá? Ele não estava de olho nem no dinheiro. Ele não estava de olho nem no poder de liderar. Ele estava de olho no direito da bênção do conserto, conforme Deus prometeu a Abraão. Ele sabia da bênção do conserto que Deus havia estabelecido entre a Deus e Abraão. Então ele queria isso. Ele queria ser abençoado. Tanto que quando ele fugiu, ele não se importou se ele ia estar com dinheiro ou não. A única coisa que ele pediu a Deus é para que se guardar na sua caminhada e que se não faltasse nada, ele iria dar o dízimo ao Senhor. Ele ainda fala isso. Então aqui está o diferencial. Porque a primogenitura em si são os dois primeiros que eu falei. Mas para o caso de Esaú e Jacó, existia um terceiro motivo, que era esse motivo, o direito da bênção do conserto. A bênção de que a sua posteridade seria como a areia do mar. Seus filhos, os filhos dos seus filhos, seriam abençoados. Ele estava preocupado, ele estava focado, melhor dizendo, na bênção de Deus. Ele não estava focado em dinheiro. Ele não estava focado em status. Ele estava focado na bênção que Deus tinha para dar. Amém? Aí eu te pergunto, você já se perguntou, eu até botei aqui uma palavra até forte, mas eu vou falar. Já se perguntou por que Deus permitiu esse golpe de estado de Jacó no seu irmão? Porque, vamos lá, tecnicamente, quem saiu primeiro? Quem tinha o direito? Mas quem ficou com a benção? Opa, tem uma coisa errada aí. A gente não está falando de uma família qualquer. A gente está falando de uma família abençoada por Deus, que dali sairia o povo dele. Aí eu te pergunto, será que Deus, na sua onipotência, onisciência, deixaria isso acontecer? Esse golpe? Porque se a gente olhar com o olhar dos amigos de Esaú, poxa, teu irmão te deu um golpe, cara. Como pode isso aí? Pô, tua própria família te deu um golpe. Amém? Concordam? Se a gente costurar aqui, a gente vai tentar entendendo isso, né? Agora eu vou te provar na palavra por que Deus permitiu isso. Bota para mim aí Gênesis 25, do versículo 20 ao 23. E era Isaac da idade de 40 anos quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Aram, irmã de Labão, arameu. E Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor viu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. Quem foi perguntar? Quem foi perguntar? Todos concordam? Sim ou não? E o Senhor, quem falou? A Rebeca perguntou e quem falou? Tá. E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas.
E um povo será mais forte do que o outro povo. Podem ler? Pode ler de novo? Mais uma vez? Promessa de Deus. O maior servirá ao menor. O que saiu primeiro vai servir o menor. O que saiu depois. Então aqui já havia uma promessa. Quem que falou? Foi um ser humano que falou? Poderia ser um profeta também, né? E não tem nada, não tem problema nenhum. Mas foi o próprio Deus que falou com Rebeca que o maior servirá ao menor. Duas nações estão entre você, está dentro de você, brigando, lutando para sair. Mas o maior vai servir o menor e vai ser forte. E esse quem? Israel. Israel. O mesmo Israel que você está vendo guerreando nesse momento lá na faixa de Gaza contra o Hamas. É o mesmo Israel que desde o princípio vem sempre sendo chicoteado, sofrendo, mas Deus sempre dando vitória. Por quê? Porque Israel é filho de Deus. Por quê? Por causa da promessa da bênção do concerto que Deus fez com Abraão. Entendem a profundidade? Entendem agora por que Jacó foi tão insistente em lutar e querer? Já dentro dele já tinha um espírito guerreiro, apesar dele aparentemente, fisicamente, ser frágil. Porque a Bíblia vai dizer que Esaú era varão, caçador, e ele era varão doméstico. Mais ou menos isso. Do lar. Simples, né? Na verdade é simples. Mas a gente entende aqui, nas conjecturas da palavra aqui, que ele ajudava a sua mãe nos afazeres do seu lar. Ele não era caçador. Ele não tinha robustez. Ele não era perito em nada, em guerra, essas coisas, não. Ou seja, o maior servirá ao menor. Então só aqui já é a palavra. Ou seja, agora eu vou falar, vou esquecendo para falar antes. Vou falar, como é que se fala? O texto não. Ai meu Deus, esqueci o nome. O tema dessa mensagem, obrigado. O tema dessa mensagem: Deus não se esquece da sua promessa. Deus falou com ela, ele tinha 40 anos. Quem tinha 40 anos? Isaac. Quando foi ter? 60 anos. E anos depois, a promessa foi se cumprir. Repita para o seu irmão: Deus não se esquece da sua promessa. Agora coloca para mim Gênesis capítulo 25, 29 e 34. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua... O quê? A tua o quê, gente? E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer. Para que me servirá a primogenitura? Pode ir. Então disse Jacó: jura-me. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu o pão a Esaú e o guisado de lentilhas. E ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Por que ele desprezou? Porque na verdade Deus não escolheu ele, Deus escolheu Jacó.
Então isso aqui só foi a consequência, a atitude que estava dentro de Esaú. Um homem que não se importava com as coisas de Deus. Mas tinha Jacó, que se importava com as coisas de Deus. A primogenitura era de quem? E passou a ser de quem? Por quê? Ele comprou. Ele não comprou? Não está comprado? Então a gente pode ver que houve uma promessa de Deus e houve uma venda. E ele falou: de que me serve essa primogenitura? Assim, aqui está na palavra, assim Esaú desprezou sua primogenitura. Quantos estão trocando a presença de Deus por um prato de lentilha? Quantos nesse momento, nesse exato segundo, nesse exato minuto, segundo, quantos estão vendendo, trocando a presença de Deus por um prato de lentilha, preferindo rolar no chiqueiro a sentar à mesa? Quantos? Muitos. Principalmente em datas festivas, né? Natal, Carnaval e por aí vai. Muitos trocando a presença de Deus por algo passageiro, momentâneo. O prato de lentilha aqui satisfez Esaú? Pode falar a verdade. Satisfez. Por algum tempo. É algo passageiro. Ele vai sentir fome de novo. Mas quando você mergulha em Deus, o que a pastora falou aqui? Eu tenho fome, eu tenho sede. Eu tenho fome e tenho sede de quê? Da palavra de Deus. E quando você se alimenta disso aqui, rios de águas vivas vão fluir de dentro de vocês, a ponto de vocês não sentirem fome nem mais sede, porque vocês vão estar saciados. E ele escolheu o carnal. Ele preferiu o prato de lentilha, desprezando totalmente o Senhor, desprezando totalmente a primogenitura, aquela mesma primogenitura que eu comecei a falando, que é o quê? A liderança, de chefiar a família, de ter a herança paterna dobrada e de ter o direito da bênção do concerto de Deus com Abraão, que é o mais importante. Ou seja, estou a ponto de morrer, o que vai me adiantar isso? A gente percebe o nível de distanciamento que aquele homem tinha de Deus. Talvez ele nem conhecia Deus. Talvez ele era tão focado na caça que não tinha tempo para ouvir de Deus. Mas Jacó sim. Porque, irmãos, Jacó não fez isso somente pelo dinheiro e nem somente por liderar. Ele sabia dessa bênção. Ele sabia que tinha algo a mais. Ninguém vai fazer tudo que fez de forma louca. Porque foi uma loucura que ele fez. Ele mesmo falou, como a gente leu aqui no texto: mãe, meu pai, eu sou varão liso, eu não tenho pelo. Quando meu pai me tocar, ele vai saber que eu não sou Esaú. Aí a bênção que eu quero ser abençoado. Ele vai me amaldiçoar. Então ele tinha um quê? Um propósito. Ele tinha um foco: ser abençoado. Porque ele conhecia. Ele conhecia essa bênção. Amém? A mulher cananeia, na parábola que Jesus falou, quando a mulher cananeia falou: Senhor, eu sei que não é para mim, mas me permita comer das migalhas que caem dos meus senhores. Ela entendia que a bênção não era para ela. A bênção era para quem? Israel, os filhos de Deus.
Israel. A bênção era para Israel. Mas ela entendeu que a bênção era maior. Ela poderia, com fé, buscar em Deus. E quantos filhos estão deixando de comer na mesa de Deus? Quantos? Por prazeres, por prato de lentilha, por qualquer coisa. Assim como aquele filho pródigo rejeitou o seu pai a ponto de comer quase bolotas de porco. O problema é que Jacó e Rebeca queriam fazer as coisas certas da maneira errada. Tem alguma coisa errada em querer a bênção de Deus? Tem alguma coisa errada em querer ser abençoado? Tem alguma coisa errada ser obstinado em ser abençoado por Deus e buscar e guerrear, se levantar e não ficar parado, estar em movimento, fazer coisas para chamar a atenção de Deus? Não tem. Mas se você fizer, buscar o que é certo e fazer da forma errada, você vai pagar um alto preço. Porque até então, ele estava requerendo o que era de direito dele, porque ele comprou, Deus havia prometido. Mas ele fez da forma errada. Ele quis enganar. Não, ele enganou seu pai. Ele enganou. Aí começou os problemas a acontecerem na vida dele. Os problemas começaram a acarretar sobre a vida dele. Porque, irmãos, fala para o seu irmão que está ao seu lado. Os planos de Deus são perfeitos. O plano de Rebeca e Jacó teve resultado esperado. Teve, gente? Vamos lá. Os planos de Rebeca e Jacó teve o resultado esperado? Teve. Ele não foi abençoado? O pai dele abençoou ele. Mas, porém, com graves consequências. Jacó ficou aproximadamente 20 anos longe da sua terra, precisando se refugiar nas terras do seu tio Labão e sendo explorado, fugindo como um fugitivo, com medo de morrer. Porque o seu irmão Esaú, depois que foi enganado, depois que passou por aquilo tudo ali, o cara já era carnal. Foi passado a perna. O que vocês imaginavam que iria acontecer? O cara queria se vingar dele, mesmo sendo o irmão dele. Poxa, meu irmão me enganou, me passou a perna, vou matá-lo. Vou esperar só meu pai morrer. Quando meu pai morrer, vou eliminá-lo. Para Esaú era fácil, porque ele era forte, era varão caçador. Então as consequências do erro foram gravíssimas para Jacó e para sua mãe. Porque a sua mãe nunca mais o viu, não teve mais o privilégio. Por exemplo, essa pastora, o nosso amado irmão Vitinho está viajando. A pastora deve estar com uma saudade imensa, assim como nós estamos. Ela deve estar muito mais por ser mãe dele. Imagina ela nunca mais ver o seu filho amado. Foi o que aconteceu com Rebeca. Então o castigo dela já veio. E não foi só isso. Será que Esaú começou a tratar a mãe de forma diferente? Não está escrito na Bíblia. Mas a gente faz analogias diante de cenários como esse. Certamente, sim. Então, toda ação, ela tem uma reação. Tudo aquilo que a gente planta, a gente vai colher. A gente pode até querer algo correto, mas se a gente plantar, usar a semente errada, a gente vai colher aquilo que a gente está plantando. Ele plantou engano, ele vai colher engano.
Ele passou 14 anos perecendo lá, sendo enganado pelo seu tio. Engraçado, né? Dupla. Ele lutou pela primogenitura, dupla honra, né? E ele foi duplamente enganado. Ele estava determinado, diga, ele estava determinado. Podem falar o que for de Jacó, mas uma coisa que não pode falar era que ele desistia facilmente das coisas. O camarada determinado. Porque se for observar, era todo mundo contra ele. Ele se colocou sozinho. Ele peregrinou sozinho, fugindo de todo mundo, porque todo mundo já estava taxando dele de enganador e de tantas outras coisas que não cabe falar aqui. Então esse homem, ele lutou tanto, a ponto de lutar com o próprio Deus, a noite inteirinha. Bota para mim Gênesis 32, 24 e 28. Jacó foi extremamente determinado. Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele um homem, até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. O mesmo homem que estava determinado para ser abençoado foi o mesmo que lutou com Deus, determinado em mudar. E a gente pode observar que, diferentemente quando ele falou com seu pai, quem que está aí? Ele falou Esaú para o seu pai. Mas quando ele teve um encontro com Deus, ele teve que falar a verdade, quem era ele. Eu sou o Jacó, aquele que enganou meu pai, aquele que mentiu. Então, talvez aqui nesse meio tenha pessoas que tenham cometido falhas e erros, mas nem tudo está perdido, porque da mesma maneira que Deus restaurou a vida de Jacó, o abençoando, transformando o seu nome, da mesma forma Deus tem poder para fazer na sua vida. Deus tem poder para mudar o cenário da sua vida. Deus pode fazer coisas tremendas na nossa vida. Basta a gente crer. Basta a gente ser determinado. Jacó tinha milhões de motivos para desistir diante de tudo que ele fez. Ele se encontrou sozinho, mas Deus estava cuidando dele em cada detalhe. E achou graça diante de Deus pela sua determinação em querer ser abençoado. Deus estava vendo, irmãos, o quanto aquele homem queria ser abençoado, mas estava fazendo da forma errada. Quantos de nós estamos lutando para ser alguma coisa, para ter alguma coisa de Deus, e às vezes a gente erra, e Deus vai, vem para cá, Deus vai dando direção. Todo esse processo foi necessário para primeiro ele pagar o preço. O que ele plantou, ele colheu. Mas diante daquilo que ele já colheu, havia uma necessidade de restauração. Restaurar o seu nome. Restaurar o seu nome mesmo, né? Porque uma pessoa, ela pode até não ter dinheiro, mas o nome da pessoa, ela vale muito mais do que dinheiro. É dignidade, é honra. Então ele queria
que o nome dele fosse mudado, o cativeiro dele fosse restaurado. Ele queria que o cenário fosse transformado por Deus. E tanto fez que aconteceu a bênção de Deus. Diz para o seu irmão, não erre nos mesmos erros. Diga para o seu irmão, não errem nos mesmos erros. Bota para mim Gênesis 33, do 3 ao 7. E ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se a terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço, e beijou-o, e choraram. Depois se levantou os seus olhos, e viu as mulheres e os meninos, e disse, quem são esses contigo? Ele estava perguntando isso, era Esaú para Jacó. E ele disse, os filhos que Deus me graciosamente tem dado a teu servo. Então chegaram as servas e elas e os seus filhos e inclinaram-se. E chegou também Lia com os seus filhos, inclinaram-se. E depois chegou José e Raquel e inclinaram-se também. E disse Esaú, de que te serve todo este bando que tenho encontrado? E ele disse, para achar graça aos olhos de meu Senhor. Não erre nos mesmos erros. Antes disso aqui acontecer, antes mesmo de ter aquele encontro com o anjo, Jacó, com o pensamento de Jacó, não com o pensamento de Israel, mandou um servo visitar o seu irmão, sondar, né? Em outras palavras, sondar para ver se estava tudo bem entre eles, se poderia voltar na paz. E simplesmente Esaú falou que iria ao encontro dele com 400 cavaleiros. Simplesmente 400 cavaleiros, para fazer uma visitinha familiar. Conhecendo Esaú, como a gente já viu aqui, né? Vocês acham mesmo que ele foi lá só para beijá-lo? Como foi descrito aqui na Bíblia? Quem acha isso, levante a mão. Não foi. Ele foi para eliminar o seu irmão, como ele havia prometido que iria fazer. Só que quando isso aconteceu, Jacó ainda não entendendo o que Deus poderia fazer, ele começou a mandar presentes. O meu irmão gosta de dinheiro. O meu irmão gosta de bens. O meu irmão é carnal. Então vou mandar bens para ele. Começou a mandar gado, começou a mandar isso, começou a mandar aquilo. Uma maneira de aplacar a fúria do seu irmão. Só que isso não adiantou, irmãos. A Bíblia não fala se isso adiantou ou não adiantou. Por quê? Eu entendo que só adiantou que depois disso que aconteceu, desses atos, a Bíblia vai falar sobre essa transformação de caráter que aconteceu de ser tocado na coxa pelo anjo do Senhor, pelo próprio Deus. Então o que mudou a história não foi os presentes que ele mandou. Tanto que um pouco atrás aqui dos versículos ele fala, meu irmão, eu tenho muita coisa, não preciso disso aí não. Pode guardar. Não, eu quero que você tenha. Não preciso. Então, Esaú não estava preocupado com dinheiro. Esaú estava preocupado em matá-lo. Mas o que mudou? Algo que mudou, irmãos. Sabe o que mudou? O coração de Esaú foi o encontro verdadeiro de Jacó com Deus. Quando Jacó se submeteu e foi ali confrontado pelo anjo de Deus, lutando e sendo abençoado, a sorte dele mudou. Totalmente. Então não foi os presentes que mudou o coração de Esaú. Foi o próprio Deus que mudou o coração de Esaú. O camarada foi com 400 varões. E ele chegou até lá. E como a gente acabou de ler aqui, ele abraçou e beijou o seu pescoço.
né, houve uma interação de paz. Tudo isso aconteceu porque Deus achou graça de Jacó. Um jovem determinado, que fez a coisa errada, fez, mas ele queria a coisa certa, que era a presença de Deus. Ele fez da maneira errada, fez, mas depois consertou o que ele estava fazendo de errado e passou a fazer a coisa certa diante de Deus. Então, não sei como é que você está aqui nessa noite, mas Deus está te dando uma oportunidade de você fazer a coisa certa nessa noite. Por quê? Porque Deus não se esqueceu da promessa que Ele fez para a sua vida. Deus não se esqueceu da promessa que Ele fez para a sua vida. Abraão tinha uma promessa. Qual era a promessa? Isaac. Não esperou e teve o quê? Consequência. Veio Ismael. Jacó tinha a promessa, a primogenitura. Não esperou ou não agiu da forma correta, teve consequências. O que está faltando para entendermos que da maneira de Deus é perfeito? A pastora, quando começou aqui o ato profético, depois do louvor, ela falou que Deus é perfeito e Ele não erra. E de verdade, Deus não erra. Deus errou em escolher, em ter saído Saul ao invés de Jacó? Não, Deus não errou. Porque existia uma promessa: o maior servirá ao menor. A ideia era que o menor saísse, mas o menor não saiu. Então, Deus mudou. Já que o maior saiu primeiro, então o maior vai servirá o menor. A promessa era que Jonatas assumisse o reinado depois de Saul. Mas o Senhor escolheu Davi. Por isso que eu falei, fiel é aquele que te prometeu, porque somente Ele vai cumprir. Então confia e guarde o tempo que for necessário, porque Deus não se esqueceu da sua promessa.